Então, eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito dos... Na verdade, quando a gente fala assim, novos rumos, a gente pensa assim, que tem um atraso, tá, no YouTube. Ah, novo rumo, tal, mas na verdade tem muita instituição que já trabalha. Quando eu digo novo rumo, é o novo olhar que o mercado financeiro está tendo com relação ao segmento do agronegócio, tá? Então, cada vez mais a gente está tendo esse olhar. Eu estava acompanhando hoje, por exemplo, o Itaú Day. Ele contando um pouquinho da estratégia de atuação, principalmente da rede de varejo, com a estruturação aí de uma pegada para atender o agro também, falando um pouco da transformação do banco. Então, quando eu falo Itaú, por exemplo, eu digo que é um novo rumo para esse banco, porque se a gente olhar no passado, a rede de varejo do Itaú, porque o Itaú já era conhecido pelo BBA, né, mas a rede de varejo não tinha essa pegada do agro, né? Então, isso, por exemplo, ano passado foi o primeiro ano que o Itaú entrou na portaria, no leilão dos limites equalizáveis do Plano Safra. Então, isso mostra que o mercado está ficando mais democrático com relação a atuar no crédito rural. Porque antes, quem que era o Banco do Agro? O Banco do Brasil. Hoje detém maior share de mercado? Sim. Só que ele vem perdendo espaço, principalmente por causa de novos entrantes que vêm olhando para esse segmento e falando, caramba, é um segmento que pode me trazer muita rentabilidade, me ajuda a crescer em ativos. Então, assim, o que a gente está vendo, o mercado financeiro é realmente repleto de oportunidade e as instituições entrando no agro para atender o produtor rural, tá? Então, assim, quando eu digo de novos rumos, não quer dizer que as instituições não trabalhavam, agora vão trabalhar. Tá? Sim, algumas sim, mas é principalmente esse olhar de que o segmento agro, hoje, ele tem se tornado um segmento que chama a atenção do mercado financeiro como um todo. Vou falar um pouquinho sobre mudanças regulatórias, principalmente do ponto de vista de cooperativas, tá? Então, eu quero trazer um pouco do mercado financeiro, como se conecta com o agro, como que isso traz novas oportunidades para profissionais que desejam atuar nesse setor que cresce a cada dia, tá, pessoal? Então, assim, eu vou explorar alguns dados recentes, algumas tendências, para a gente bater um papo aqui um pouquinho. Vai ser um bate-papo aí de uns 20, 30 minutos, tá? Para não tomar muito tempo de vocês também, que eu sei que hoje a principal moeda é o tempo, né? E mostrar como o agronegócio se tornou um dos principais pilares, um dos mais sólidos hoje da economia brasileira, certo? E como as instituições estão se posicionando nesse cenário, tá? Então, eu fiz uma apresentação aqui para vocês. Quero trazer um pouquinho do cenário econômico, tá? Cenário econômico, o agro como motor do Brasil. Muita gente que critica, muita gente que é a favor, mas o agro ele é relevante sim quando a gente olha o PIB brasileiro. Tivemos um crescimento em 2025 comparado ao mesmo período de 2024, tá? O agronegócio segue hoje, pessoal, como protagonista da economia brasileira. Por que eu estou fazendo essa introdução? Para você entender depois aonde eu quero chegar. Por que o mercado financeiro tem cada vez mais olhado para o agro? E vou falar das instituições também, tá? Então, quando a gente fala assim, o PIB do Brasil deve ser aí de 2,5% crescimento esse ano, as expectativas do IBGE. PIB agro cresceu 10% no segundo trimestre de 2025, se comparado com o igual período de 2024. Esse desempenho reforça o papel do setor do agronegócio. Quando eu falo agronegócio, eu estou falando de toda a cadeia, o papel de toda a cadeia como um pilar econômico do país. Claro que a gente precisa desenvolver outras frentes, indústria, pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, concordo com vocês. Eu acho que a gente não pode ficar refém do agronegócio como motor do PIB, tá? Por mais que é relevante, sim, mas a gente, enquanto país de desenvolvimento, não pode ficar refém apenas do agronegócio. Então, eu digo assim, outros segmentos também têm que desenvolver, principalmente o avanço tecnológico em outras frentes, tá? Mas o agro é um pilar essencial do nosso PIB hoje. O peso do agro na economia nacional. Olha só, o valor projetado para o PIB agro em 2025 é de 3,7 trilhões. É um valor realmente muito expressivo, valor estimado para o agronegócio brasileiro em 2025. O que isso vai demonstrar? O potencial imenso econômico e as oportunidades que tem nesse segmento, não apenas no mercado financeiro. Ah, mas o agro tem passado por dificuldades? Tem, eu vou falar disso lá na frente, que nem tudo é mar de rosas, né? Vou falar como isso interfere no crédito também. E veja bem, nós temos hoje, eu digo hoje, olhando até 2024, que foi um ano fechado, o agro representando aproximadamente 1/4 do PIB brasileiro. Quando a gente olha previsão para 2025, é o agro representar mais de 1/4 do PIB brasileiro, ou seja, aproximadamente 29% do PIB vindo do agronegócio. Ou seja, mais de um terço da riqueza nacional gerada pelo agronegócio, criando uma demanda crescente por serviços ligados ao agronegócio, não apenas o crédito, mas tudo que envolve o agronegócio. Tá?
A gente fala que o agro não para, e realmente ele não para de crescer, certo? Eu posso estar errado, mas se a gente olhar o PIB do agro, de 2000, eu estava comparando esses dias, de 14 a 24. Não estou lembrado agora, essa informação não trouxe, mas se eu não estou enganado, nós tivemos um aumento do PIB do agro desse período de 157, 150 ou 160, entre 160%. Ou seja, isso tudo que a gente cresceu em produção, em produtividade por hectare, em eficiência produtiva, certo? Cresceu os desafios também? Com certeza, os desafios hoje estão maiores, os riscos estão potencializados. Não vou trazer dados da rota, mas trazer como isso interfere no mercado, o que o mercado tem feito, o que o mercado tem projetado num cenário de risco potencializado, tá? Mas aqui é para você entender o seguinte: o agro tem um peso gigante na economia, tá? Exportações. O Brasil, gente, é o celeiro do mundo. Se a gente olhar o primeiro semestre de 2025, foram 82 bilhões de dólares em exportações do agronegócio, o que contribui positivamente para a nossa balança comercial e para o controle do câmbio. Quase 50% de todas as exportações brasileiras são do agronegócio. E os produtos brasileiros chegam a mais de 180 países. Isso gera, em toda a cadeia, demanda por serviço financeiro especializado, câmbio, financiamento essencial, exportação, proteção contra risco cambial, proteção contra os riscos que o produtor tem lá na lavoura, afinal, é uma empresa a céu aberto. Essa proteção eu chamo de ferramenta de gestão de risco, tá? Então, ou seja, o produtor tem um monte de risco, risco operacional, risco cambial, risco de mercado, risco climático, risco biológico, risco fiscal, risco ambiental. O que não falta no agro é risco, né? Mas o produtor é um guerreiro, cara. Tem que falar um cara que é guerreiro, é o produtor brasileiro. O cara é realmente um guerreiro, tá? Por que eu trago isso para vocês? Para você falar assim, não é só um mar de rosas. Não quero pintar o agro aqui como tudo perfeito, como uma utopia, né? Quando a gente fala da oportunidade de crescimento no agro, nós temos uma expansão acelerada. O setor cresceu mais de 10% no último trimestre, o que, por consequência, aumenta a demanda por investimentos, por novas soluções, por crédito rural, por tecnologia. E hoje, quando a gente fala crédito rural, a gente logo pensa no banco da cooperativa. Mas o que a gente vê crescendo também é o mercado de capitais. Mas por que o mercado de capitais hoje ele cresce? O mercado de capitais cresce porque, vamos pegar eu devia ter até trazido, mas vamos pegar assim, uma informação. VBP, valor. Agora vamos se concentrar só na agropecuária e não em toda a cadeia. Para você entender hoje como o crédito rural, como a gente conhece, ele não é suficiente para atender toda a demanda do agro. Pega todo o VBP do agronegócio, mais de 1,4 trilhões. Pega aqui em torno de 70% disso é custo. Então, nós temos mais de 900, veja bem, mais de 900 bilhões de custo. O crédito rural do banco, da cooperativa, não é suficiente para financiar. Por isso que o mercado não bancário, ou seja, o mercado de capitais, as fintechs, os fiagros, têm crescido muito como uma alternativa, porque o mercado bancário não consegue atender o mercado bancário, e ali dentro eu vou colocar as cooperativas também. Ou seja, essa demanda por crédito, por investimento, não pressiona só o mercado, certo? Também pressiona o mercado bancário, também pressiona o mercado não bancário. Por isso que a gente vê o crescimento do mercado não bancário. Eu gosto desse termo não bancário, quem traz muito bem é o pessoal da AgroAdvance, que traz muito bem esse termo de dividir o mercado bancário, bancos, cooperativas, aquele financiamento ao agronegócio, do mercado não bancário, das operações de barter, das fintechs, das CPRs, ali, CPRs físicas nas operações de barter, dos fiagros. Então, dividindo muito bem o mercado, eu gosto muito dessa metodologia deles, né? Ele dividir o mercado bancário, não bancário. Quando a gente olha o produtor hoje, ele se financia de três formas, né? No mercado bancário, não bancário e recursos próprios. Muitos produtores financiam a sua atividade com recurso próprio. Só que essa demanda acelerada do agro, pessoal, traz também uma maior procura por serviço de gestão financeira, especializado no agronegócio, ou seja, toda a cadeia em volta cresce. Oportunidade principalmente para desenvolvimento de novos produtos financeiros adaptados ao ciclo agrícola, ao calendário agrícola. O que o Open Finance trouxe para nós? Maior competitividade, certo? O que o avanço tecnológico trouxe? Maior competitividade, maior oferta de crédito, maior oferta de soluções, certo? E esse crescimento fértil também é um mercado muito bom para quem está preparado para aproveitar essas oportunidades. Eu quero me concentrar agora no mercado bancário, e quando eu falo mercado bancário, eu quero me concentrar assim, no financiamento ao agronegócio dentro de banco, dentro de cooperativa.
No mercado bancário, vamos colocar que as cooperativas também estão ali dentro, pode dizer assim, para a gente dividir mercado bancário, mercado não bancário. Lá no não bancário tem as fintechs, etc. Agora eu falei, tá? Eu estava dando uma olhadinha no share de mercado hoje, para a gente, como que tá os bancos, as cooperativas, para a gente começar a funilar um pouco em cima desse tema. Peguei as contratações do Plano Safra 24, 25, tá, pessoal? Perdão. 24, 25, que é o que a gente tem fechado, né? 337 bilhões Plano Safra 24, 25, tá? Corrigindo escrito aqui. 24, 25, 377 bilhões, porque eu tenho que olhar, já fechou, né? O Plano Safra 25, 26 ainda está em andamento. Os bancos representaram 75% do share de mercado do crédito rural. Vamos falar agora do mercado bancário, ou seja, contratação de crédito rural em bancos e cooperativas, porque é onde eu trabalho, onde eu presto treinamentos, consultorias, etc. E as cooperativas, 23%. Quando a gente olha os bancos, esse percentual era de 85% no plano safra 23 e 24. Plano safra 24 e 25 diminuiu para 75%. Claro que se a gente dividir, vamos entrar mais ainda em bancos, se a gente entrar em bancos e dividir entre banco público e banco público concentra maior share de mercado quando a gente olha a questão bancos, tá? Mas vou juntar os dois. Bancos, não vou dividir público e privado. Bancos, 75%, era 85%. Quem ganhou espaço do Plano Safra 23 e 24 para o 24 e 25 foram as cooperativas. Então, uma atuação crescente no agronegócio, principalmente, isso vai se acelerar agora, tá? Outros agentes, 2%, tá? Fintechs, etc., financeiras. Por que vai se acelerar essa participação das cooperativas? Para quem está no agro, a gente teve uma mudança recente, que é a resolução CMN 5216 e a 5227, memória. Resumir para você. O que ela traz para nós? Hoje, uma das principais fontes de financiamento do agronegócio é o depósito à vista. Então, eu vou lá no Bradesco, deposito meu dinheiro, no Safra, no Itaú, um determinado percentual desse depósito à vista tem que ser direcionado para o agronegócio brasileiro. Beleza, tá? O que a gente teve com essa mudança da resolução 5216, depois a 5227, que ajustou a 5216? Que mudança que a gente teve? Nós tínhamos uma exigibilidade em cima do saldo médio de depósito à vista. Banco, tu tem que aplicar um determinado percentual do depósito à vista em crédito rural. Tá. Só que as cooperativas foram crescendo muito, e aí o Banco Central fez o quê? Peraí, cooperativas, agora vocês também vão ter uma exigibilidade, tá? Ela começa com 6%, não vou entrar em detalhes agora do cálculo, mas ela começa em 6% do depósito à vista. Vocês não têm ideia de como isso tem afetado a gestão do funding, da liquidez das cooperativas, resultado no final do ano, tudo isso tem ligação, tá? Cooperativas, agora 6% você tem que aplicar em crédito rural. E daqui a pouco, em 2028, vai ser 31,5%. Gente, 31,5%. Só que daí você pensa assim, tá, 6%, 31,5% vai chegar. Se hoje fosse, hoje não, um mês que eu fiz esse cálculo, se fosse 2028, nós teríamos 70 bilhões a mais de crédito, de funding para o crédito rural. Só que daí muita gente pensou o seguinte, quando vê essa resolução, e veio me perguntar, professor, mas é um baita negócio, eu vou pegar esse dinheiro e vou aplicar taxas livres, ou seja, a taxa que eu quiser. Depósito à vista, teoricamente, não tem custo, então vai ser um baita do negócio. Só que não é. A questão é que a 5216 trouxe de que essas operações devem ser aplicadas em crédito rural como recursos obrigatórios. O que isso quer dizer com as taxas do Plano Safra? E vou entrar em mais detalhes ainda. Quando essa daí é a exigibilidade. A gente tem uma tal de subexigibilidade. Então, eu calculo a exigibilidade daquele valor, um determinado percentual eu tenho que aplicar em pequeno produtor e outro percentual, então tem um percentual em médio produtor. Então, primeiro, hoje, o que a resolução 5216 trouxe? Cooperativas autorizadas a operar crédito rural precisam aplicar. Daí veio a 5227, trouxe cooperativas de crédito precisam aplicar. Então, você percebeu o que a resolução fez? Ela generalizou. Cooperativas de crédito precisam cumprir exigibilidade. Então, eu vou trazer um exemplo. Cooperativa que não atendia o pronafiano, que é aquele agricultor familiar, agora está tendo que atender. Tá? Por quê? Porque eu estou entrando nesse ponto, que é um ponto muito voltado à regulamentação do crédito rural, muito profundo, só para você entender por que, na minha visão, esse share de mercado das cooperativas vai aumentar. Tá? Então, a gente está vendo toda uma reformulação de toda a estratégia de muitas cooperativas
Porque ela atendia só a agricultura empresarial, que é o médio e grande produtor. E agora ela está tendo que atender o agricultor familiar também. Então, veja bem, cooperativas hoje, por exemplo, me buscam, professor, eu preciso treinar o meu time para atender o agricultor familiar, porque agora a gente tem uma exigibilidade. Gente, 6% é hoje, 2028 é 31%. Imagina esse percentual. Tem instituição que 2031, hoje é 6 milhões que tem que aplicar no agro. Talvez ela nem tinha uma estratégia voltada para o agro, era focado no PJ. Hoje é 6 milhões. Mas e se não aplicar? Paga multa por deficiência no cumprimento da exigibilidade. 2028, esses 6 milhões dela vai passar a ser 20. Então, olha o tamanho do impacto se ela não cumprir a exigibilidade. Claro que existem outros mecanismos, ela repassar esse dinheiro do mercado financeiro, negociar lá fora, dentro do mercado financeiro, para outra instituição que tem demanda, sim, tem essas possibilidades, certo? Mas as cooperativas hoje, elas estão também se reestruturando, justamente para cumprir a deliberação regulatória que veio de cima. O Conselho Monetário Nacional manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Eu brinco, é igual homem casado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu quis entrar um pouco nesse cenário das cooperativas, trazendo até uma parte regulatória. Um pouco chato isso, mas é uma parte um pouco regulatória, importante a gente entender, a gente que está no mercado financeiro. Mas agora eu quero falar o seguinte, bancos, estão apostando no potencial do agro ou não? Quero falar um pouquinho de principais movimentos. Quando a gente fala do agro atacado, a gente fala ali do Itaú BBA, do Voiter, que é o antigo Indusval, do ABC, do Banco BV, quero até aproveitar e mandar um abraço aí para o Frank Bezerra, um profissional que eu admiro demais, né? Trabalha lá no Banco BV, o cara roda aí 4.000 km por mês, esse roda, hein? Lá no Banco BV, atendendo ali grandes produtores do agro, um abraço aí para o Frank, se ele viver, eu o Frank depois. BTG Pactual, bancos estão fortalecendo sua estratégia no agro. Mas já são fortes? Sim, mas estão fortalecendo a sua estratégia no segmento agro. Por quê? Vou pegar, assim, o Banco do Brasil. Vocês viram aí o resultado do Banco do Brasil? O Banco do Brasil um pouco, um cenário conturbado no agro. Estava vendo um pouquinho daí a matéria de outras instituições e de especialistas falando sobre esse cenário desafiador que o Banco do Brasil colocou aí, que a gente viu nas matérias nos últimos dias. E aí a pergunta para esse especialista foi: você acredita que isso vai abrir margem para outras instituições privadas, bancos, por exemplo, entrarem mais forte nesse segmento? Ele colocou que sim. Qual que é a minha visão? Também vejo que sim. Vai abrir margem para que outras instituições. Só que o que essas instituições vão trabalhar? Não, vou deixar para o final, tá? Então a gente vê o agro atacado, aumentando a sua atuação junto ao agronegócio. Mas o agro tá RJ, não sei o quê. Tá, gente, o agro sempre teve desafios, sempre vai ter, não é o fim do mundo, tá? Mas é um cenário desafiador. A gente já passou por diversos. Gente, eu tenho 33 anos. Talvez quem assistiu passou por mais desafio do que eu. Muitas instituições, peguem instituições que têm 30, 40, 50, 100 anos. Banco, cooperativa. Quanto desafio a gente já não enfrentou no Brasil? Vamos sobreviver. Vai ser um desafio que a gente vai ter que saber. Veja bem, não é o mais forte que sobrevive, é o que melhor se adapta às mudanças. Se a gente souber se adaptar, souber levar, a gente vai sobreviver e vamos seguir a vida, vamos entregar resultado e vai dar tudo certo, tá? É aquela história, né? Ou a gente vê o copo meio cheio ou meio vazio, certo? E eu digo assim, hoje tem dois tipos de profissional, né? Aquele cara que vê o copo meio cheio, aquele cara que vê o copo meio vazio. Qual deles você quer ser dentro do time, né? E o agro varejo. Então, quando a gente fala do agro, eu falei aqui, ó, eu falei do agro atacado. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui, porque eu vou mudar aqui, ó. Esse aqui é varejo. O agro varejo. Quando a gente fala do agro varejo, Itaú e Bradesco ampliando o departamento especializado para atuação junto ao agro. Eu não falei isso porque é público. Estava assistindo hoje também, né, a transmissão. Então, por exemplo, tem um grande amigo meu, João, que hoje está atuando na frente do Itaú BUPE, que é a unidade de negócios, pessoa física voltada para o agro, como superintendente. Um abraço para o João. Trabalhou comigo na cooperativa, hoje está atuando junto com o Itaú. Bradesco também. Então, ou seja, são instituições que atuam ali no varejo. Tá? Claro, o Bradesco também tem operações de atacado? Também tem. Inclusive, tem lá o Bradesco BPI. Mas vamos pegar o Bradesco, por exemplo, no varejo. Vamos dizer ali hoje. Peraí, então quer dizer que o Bradesco atende o médio produtor? Atende. O cara que fatura ali 1, 2, 3 milhões também atende. Então, estes bancos, vou incluir aqui o Santander? Vou também incluir o Santander, porque eu estava vendo, inclusive, uma entrevista
com o diretor de agronegócio do Santander, ele falando que também há muita oportunidade. Claro que o Santander passou esses dias, se a gente viu as matérias, um cenário um pouco mais desafiador, de inadimplência, mas vamos recuperar, vamos conseguir, né, voltar a atingir o objetivo de rentabilidade do seu negócio, do seu ROI da instituição. Eu tenho certeza disso. Então, Itaú, Bradesco e Santander também fortalecendo a sua atuação no agronegócio. Pega o Itaú, quando que a gente via o Itaú bebê, mas quando o Itaú, no varejo, estruturando a operação para atender o agro. Vou avançar para vocês. Não tem a ver com o Itaú, não tem a ver com o Bradesco, não tem a ver com nenhum banco que a gente falou aqui, tá? Não, tem. Deixa eu ver. Tem a ver com os bancos que a gente falou. Tem um banco que a gente falou aqui, pessoal, que é um banco de atacado, que está estruturando uma operação no canal digital para atender o agro de varejo. Ah, mas como assim? Dá um exemplo. O que seria o agro de varejo? Para desceu a régua, o produtor fatura acima de 1 milhão, ele ou o grupo econômico, vou atender este produtor no canal digital. Estou estruturando a operação. Acompanhei esses dias uma transmissão de um banco de atacado que falou, cara, a gente desceu a régua e a gente montou 2 operações apartadas. Operação que vai atender 10 milhões, 20 milhões mais, e operação que vai atender 1 milhão acima no canal digital, ganhando capilaridade. Então, ou seja, o que eu quero dizer para você? O mercado financeiro tem potencial. O potencial está aí, entendeu? Né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo com você, porque eu vi que saiu. Então, pessoal, tem instituição que a gente falou aqui, não vou colocar, porque é voltada da parte de estratégia, né? Mas é um banco de atacado que falou o seguinte, vamos descer a régua e vamos atender o produtor futuro a mais de 1 milhão. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Os bancos, assim como as cooperativas, trouxe um pouco do cenário das cooperativas, né, para vocês, têm investido significativamente em equipes especializadas, criando, o que isso cria? Oportunidade para profissional que combina conhecimento do mercado financeiro, entendimento do agronegócio, com o entendimento da complexidade do crédito rural, porque se tem um negócio que é complexo, é o crédito rural. Gente, isso é um negócio complexo. E eu concordo com você que isso é um negócio extremamente complexo, que é o crédito rural, tá? Eu até brinco, pessoal, entender a Bíblia do MCR não é qualquer um, né? Então, o que eu falo para vocês assim, o mercado financeiro está olhando para o agro com muito carinho, estruturando a operação, olhando 2030, peraí, qual que é o papel da minha instituição, qual vai ser a frente da minha instituição 2030, qual vai ser a frente da minha instituição 2027. A instituição falou o seguinte, a frente da minha atuação 2026 é o agronegócio. Então, ou seja, as instituições estão apostando. Para as cooperativas, eu trouxe um exemplo aqui de 3 sistemas, poderia trazer mais. Sysprime, por exemplo, crescendo relativamente e muito. Um abraço para o Wilson, da Sysprime, um grande amigo meu. Sysprime crescendo muito na atuação. Peraí, Sysprime, eu não conheço. Muita gente talvez nem ouviu falar, né? Ah, não tem na minha região. Sysprime crescendo muito, atuação estratégica e atendendo com eficiência, gerando resultado e atuando no agro. Mas peraí, então quer dizer que tem mais entrantes nas cooperativas? Tem. Por quê? Por causa da resolução 5216, que trouxe, cooperativa, tu tem que aplicar, ou tu aplica no mercado financeiro, ou você vende esse dinheiro para outra instituição, ou tu aplica no produtor, porque senão você vai pagar multa por deficiência no cumprimento. Então, tem cooperativa que está fazendo um trabalho muito legal. A Uniprime também, o Ricardo Vicente, um abraço do Ricardo, a Uniprime, também tem feito toda essa estratégia de preparar o time, preparar o sistema para atuar no agronegócio. São cooperativas que vão crescer muito. As cooperativas vão ganhar mais share de mercado para desconcentrar esse crédito rural que hoje a gente tem nos bancos. Cicobi hoje, com forte presença nas regiões produtoras, crescimento expressivo da carteira agro nos últimos 12 meses, atendo muito cooperativa hoje, Credcis, Cicobi, Cressol, Sicredi, são meus principais parceiros, Sysprime. Sicredi cresce no financiamento para pequenos e médios produtores, cresce também no atendimento à agricultura empresarial, aqui, médios e grandes. Cressol, especializada hoje, a Cressol muito conhecida pela agricultura familiar, cresceu muito a sua carteira agro, crescimento muito expressivo, as cooperativas como um todo têm crescido muito na capilaridade, ou seja, no atendimento ao produtor rural e a toda a comunidade. Se a gente olhar 2024, vou te trazer dados do Anuário COP 2025. As cooperativas abriram 422 postos de atendimento em 2024. O que as cooperativas ganham com isso? Capilaridade. Ou seja, muitas cooperativas estão ocupando espaços deixados por grandes instituições que saíram. Talvez
utilizaram essa operação para atender no digital, deixaram espaço, e aí as cooperativas estão avançando a passos largos. Então, no passado, 422, muita cooperativa que eu passo em consultoria, em investimento, a gente vai abrir mais 2 agências esse ano, a gente vai abrir mais 3 agências esse ano, entendeu? As cooperativas têm se destacado pelo atendimento personalizado, pelo conhecimento das particularidades regionais, certo? Pelo atendimento, pelas muitas taxas muito competitivas, mas eu digo o seguinte, né? Agora eu gosto de puxar a orelha das cooperativas também. O que trouxe a gente até aqui sempre foi o discurso de taxa e atendimento personalizado, mas não é isso que vai nos levar a 2030, a 2035, a 2040, ou seja, 2020, 2030, 2040. A gente precisa ir muito além, né? Para quem não segue, eu gosto muito do Ricardo Coelho, e eu gosto de puxar a orelha, eu sou cooperativista também, eu posso puxar a orelha porque eu, né, sei, vi isso na prática. A gente precisa pensar, tem até um conceito que eu trago muito nas minhas palestras, que é o Beyond, é o mesmo conceito do Beyond Banking, que é a gente ir além do mercado financeiro tradicional. A gente precisa pensar em como ser relevante em um cenário de desafio global, ou seja, a gente precisa pensar, enquanto cooperativa, em como ir além do mercado financeiro tradicional para gerar valor para a comunidade. Esse é um desafio, gente. Eu não tenho a resposta para isso. Eu acho que ninguém tem, eu acho que a gente só vai construir essa resposta junto. Aqui puxando um pouco, né? Puxando um pouco a orelha ali, falando assim, trouxe a gente até aqui, vai nos ajudar a levar num ciclo 2030? Vai, mas a gente vai ter que pensar em outros pontos, porque a gente vive hoje um cenário extremamente globalizado, extremamente tecnológico, e uma mudança severa nos modelos de negócio, que também vai pressionar o cooperativismo. Peraí, o seu modelo de negócio que te trouxe até aqui também vai ter que ter mudança. O mundo está mudando muito. Os consumidores mudaram, o cliente mudou. Na cooperativa, que chama de associado, né? O associado mudou, a demanda dele por produto e serviço mudou, o olhar que ele tem sobre o mercado financeiro mudou. Então, ou seja, a gente pensar em além, é o conceito de Beyond Coop. Os bancos já estão pensando nisso, Beyond Banking, ir além do mercado financeiro tradicional. Poderia dar 10 exemplos aqui de Beyond Coop para você. Não vou, né? Esse é o objetivo. Se a gente tiver uma oportunidade, poderia dar. E aí tem o digital, IA, inteligência artificial, toda a revolução tecnológica. Nós vamos ver nos próximos 5 anos, pessoal, mudanças tecnológicas que a gente não viu nos últimos 50. Antes de trabalhar no mercado financeiro, já tive empresa de informática, já trabalhei como desenvolvedor, já fiz muita coisa, tá? Eu sempre fui um cara que gostei de empreender. Trabalhava no mercado financeiro e também fazia uns bicos ali de criar site, não sei o quê, né? Eu sempre fui um cara voltado para a parte de tecnologia. Hoje me concentro na educação do crédito rural, na educação comercial, mas eu sou um cara que também tem um back-office forte ali, trabalhei muito tempo como dev, né? Então vejo que, assim, principalmente depois que a gente tiver computação quântica, efetivamente, ela possa ser acessível, porque hoje não é, quando ela for acessível, a gente não vai ter uma transformação em 5 anos, a gente vai ter em 1 ano o que não se transformou nos últimos 50, né? Mas quando a gente fala do agronegócio, está passando por profunda transformação digital, seja na área financeira e na área não financeira, soluções voltadas para o produtor. Hoje a IA ajudando na análise, na concessão de crédito com maior agilidade e precisão. Hub de soluções, as instituições seguindo o conceito do Beyond Banking e as cooperativas, o que eu prego do Beyond Coop, atender o produtor em toda a sua jornada, ou seja, em ser um hub de soluções. E a gente, como profissional, também tem que pensar como que num cenário como esse, de hub de soluções, eu posso pensar em também ser um hub de soluções para o produtor que eu atendo. E a hiperpersonalização do atendimento. Ferramenta que ajuda o profissional a criar uma experiência mais próxima, um atendimento mais fluido, CRM e outras ferramentas, etc., para que a gente possa entender mais sobre as peculiaridades daquele produtor, que a gente possa oferecer um atendimento consultivo, personalizado, adequado não ao segmento, mas adequado à realidade dele. Então, não basta, eu entendo de soja, eu entendo de pecuária. Cara, não basta, a gente tem que entender da pecuária, mas entender também da dinâmica da atividade daquele produtor para realmente oferecer um atendimento de excelência. Tem cenário de desafio? Se tem um cenário de desafio, é o agro. Gente, o aumento da Selic é um cenário muito desafiador. Muita gente falou o seguinte, plano safra precisa de crédito. O produtor não precisa só de crédito. Não adianta crédito caro. E produtor hoje que tem uma margem de 25%. Produtor hoje que tem uma margem de 30%. Eu queria que você me falasse, né? Que produtor que você conhece que tem uma margem de 30%. Que produtor que você conhece que tem uma margem de 35%.
Gente, hoje uma margem, o produtor está muitíssimo apertada. Então, quando a gente fala de um cenário de Selic mais cara, não é só, não, a Selic está mais alta, quer dizer que o custo do dinheiro na economia aumentou, quer dizer que a taxa, o mercado financeiro, ele compra e vende dinheiro. Um banco, uma cooperativa, o negócio principal dele é comprar e vender dinheiro. É o negócio, é o core business principal dele. Quando a gente fala que uma padaria que aumentou o preço do trigo, vai ter que aumentar o preço do pão, gente, não tem segredo. Estava dando uma olhada no relatório de estatística financeira do Banco Central, os maiores, de 0 a 3 meses, é onde acontecem as maiores calibragens de taxas, quando acontece o aumento da Selic. E alguns depois de 6 meses. Natural, isso acontece porque o custo do trigo subiu, o dono da padaria tem que aumentar o preço do pão. O custo do dinheiro subiu, o mercado financeiro também vai aumentar a taxa. Claro, quando a gente fala de taxa pré-fixada, né, que é a maior parte das operações hoje. Pode olhar nas instituições financeiras. Então, o custo da minha matéria-prima subiu. Só que muita gente fala assim, não, mas pode dizer, é só eu injetar mais dinheiro que tá tudo certo? É só eu colocar mais dinheiro na economia que tá tudo bem pro produtor? Não é assim, é só eu fazer um plano safra de 1 trilhão que tá tudo certo? Não é só crédito que o produtor precisa. Porque crédito, pessoal, é igual remédio. Crédito na medida certa é bom, crédito na medida errada, ele é muito ruim. Então, o aumento da Selic, ele traz um cenário desafiador. Por quê? Um dos pilares fundamentais do agro é crédito. Fundamental, não é o único, tá? E o crédito fica mais caro. Isso traz desafio significativo para o mercado financeiro, principalmente para o produtor, porque o custo do capital para ele sobe, tá? E eu vou dizer o seguinte, sempre gosto de trazer uma frase que eu gosto de usar muito. Rolar dívida. E vocês sabem que isso acontece. O produtor tem passado por dificuldades financeiras, por dificuldade de fluxo de caixa, alguns motivados por um problema na gestão financeira, sim, alguns por intempérie climática também, tá? Só que rolar dívida, porque eu tive um problema na safra passada, rolar dívida com Selic de 8% é uma coisa, rolar dívida com Selic de 15% é outra coisa, completamente diferente, que aumenta o risco daquele negócio, tá? E fora que se a gente fosse falar aqui de ferramenta de gestão de risco, a gente vive uma instabilidade no seguro rural hoje, entendeu? Que é uma ferramenta de gestão de risco extremamente importante para o produtor. Então a gente vê hoje um enfraquecimento das ferramentas de gestão de risco. Então o agro tem um monte de desafio, um monte. Risco fiscal, risco ambiental, normas ambientais cada vez mais rígidas. Só que quando a gente fala, eu quero me concentrar aqui no aumento da Selic. Se a gente pegar 23, 25, nós tivemos uma escalada da Selic e o PV, que é o preço de venda do dinheiro, que chega lá para o produtor, seja no plano safra ou no recurso livre, recurso que a gente chama de recurso livre de RL, RPL, aumentou também, gente. O produtor está pagando mais caro. A questão é, o produtor tem margem para pagar tudo isso? Eis a grande questão. Eu estava dando uma olhadinha também esses dias numa matéria do Santander dizendo que o produtor vai levar 3 safras para se restabelecer. E a minha visão, né? Concordar é opcional, refletir é urgente. Também vejo 3 safras ou mais para o produtor poder se recuperar, entendeu? E a chave para o produtor é gestão financeira, olhar a atividade cada vez mais como uma empresa. E o mercado financeiro também está vendo isso. Crédito está mais caro, financiamento de safra, investimento em tecnologia, máquinas, equipamentos, e a expansão estão se tornando, tudo isso está se tornando mais oneroso, porque para a gente crescer, para comprar máquina, precisa de dinheiro, e o dinheiro ficou mais caro. Só que a margem não aumentou na mesma proporção. Eis o problema. E o crédito está mais seletivo. As instituições hoje estão adotando critérios mais rigorosos para concessão de crédito, priorizando perfis de baixo risco. Então, por exemplo, aquela lacuna deixada pelo Banco do Brasil, ela vai abrir margem? Vai, para outras instituições, principalmente banco privado, mas margem para crédito, para perfil de produtor que apresenta menos risco. E cada vez mais a gente está utilizando a tecnologia e está ampliando o nosso olhar para precificar o risco com maior precisão. Então a gente está utilizando muitos fatores, utilizando IA, utilizando ferramentas de satélite para a gente precificar melhor o risco e identificar, peraí, quem tem mais risco eu cobro mais, quem tem menos risco eu cobro menos. Um ponto importante quando a gente fala de crédito mais seletivo. Ninguém falava em gestão financeira, em balanço patrimonial, em DRE. Sabe quem que falava isso daí? Banco de atacado, falar de balanço patrimonial para produtor, falar de DRE para produtor. Maioria, eu tô falando isso porque eu atendo os produtores, tô sempre com o produtor rural, maior parte. Quantos produtores você conhece?
Esquece os grandes, vamos se concentrar na agricultura familiar, no médio produtor, que olha a sua propriedade como uma empresa, não estou criticando, estou falando na realidade, que olha a sua propriedade como uma empresa e que faz, e que tem ali um balanço patrimonial, seja no papel, uma DRE, ou seja, que sabe quanto sobra no final da linha. Então, quando eu falo de crédito mais seletivo, é as instituições também começando a olhar para esse ponto. Pra você ter uma ideia, hoje eu dou treinamento em cooperativa e a gente fala de balanço patrimonial e DRE como uma ferramenta que isso se torna uma consultoria financeira para o produtor, que a instituição cria barreira de saída, porque ela oferece uma consultoria financeira para o produtor, isso se torna uma barreira de saída e ajuda a instituição a enxergar melhor o risco. Ah, mas isso é uma ou outra instituição que está fazendo. Não, pessoal. Antigamente a regra era o seguinte: não, eu vou falar de balanço patrimonial, de balanço perguntado, né? De balanço perguntado, de relatório de visita, que vai me gerar um balanço patrimonial e uma DRE quando eu tiver produtor que fatura 10 milhões mais. Essa régua já caiu. Tem instituição que passou de 1 milhão. Tem que fazer o relatório de visita, tem que fazer o balanço perguntado, efetivo. Por quê? Porque num cenário de risco potencializado, mas o que traduz para nós que o risco está potencializado? O número de RJ. Assustou o mercado? Assustou. Assustou o banco, assustou a cooperativa, assustou os diretores e me assustou também. Cenário de risco potencializado, o crédito fica mais seletivo. Se o crédito fica mais seletivo, consequentemente, menos crédito. Consequentemente, crédito mais caro. Não, se a gente não estamos falando aqui de recurso do plano safra, né? Porque daí a taxa é igual. Então, esse cenário, o que ele vai exigir de nós? Esse cenário vai exigir de nós uma gestão que a gente seja cada vez mais próximo do produtor e vai exigir do produtor uma gestão financeira, olhar o negócio, como olhar aquela propriedade como um ativo, como um negócio, e cabe a gente que atende o produtor a ajudar ele, tá? Ou seja, uma atuação mais estratégica do produtor, uma atuação mais estratégica do mercado financeiro, um entendimento aprofundado dos mecanismos de mercado para ajudar o produtor a mitigar risco, para ele otimizar as operações do campo. Então, esse conceito de ir além do mercado financeiro tradicional nunca foi tão necessário, principalmente num cenário de desafio. Porque não é só a gente falar, não, tá cheio de desafio, vamos deixar o produtor se virar. Não, a gente que trabalha com o produtor rural, banco, cooperativa, tem um papel fundamental em ajudar ele a enxergar a atividade, enxergar os riscos, mitigar o risco. Para quê? Porque quando a gente fala de financiar o agro, pessoal, não é só crédito. A gente quer que o produtor cresça, a gente quer que esse recurso tenha impacto econômico, financeiro e social. Então, esse é o nosso papel enquanto instituição que trabalha junto ao agronegócio. Não é, eu vou conceder crédito. Não. É conceder crédito com consciência para que o crédito tenha um impacto econômico, financeiro e social. Entendeu? Econômico, financeiro e social. Certo? Perspectiva, assim, minha de especialista, tá? Eu tenho mais de uma década aí formando profissionais aí do mercado financeiro. Tenho visto um crescimento exponencial nas oportunidades de hoje, para quem combina esse conhecimento do mercado financeiro, entendimento do campo, entendimento da complexidade do crédito rural. E esse momento, gente, abre muita oportunidade para nós. Hoje, por exemplo, teve um parceiro aqui, um aluno, não é aluno ainda, né? Um profissional que chamou a Camila ali do nosso comercial, que ele queria conhecer um pouquinho mais dos nossos cursos e tal. E aí a gente viu no uniforme dele o nome do banco dele. Não vou citar nome, né? Para não ficar chato. Mas aí, eu vi no nome, na foto dele, a Camila falou, você sabia que esse banco trabalha com agro? Eu falei, não. Eu falei, mas o que ele é lá? Será que ele é PJ e a instituição está migrando para o agro ou ele já trabalha como agro? Ele falou, não, cara, a gente está estruturando uma operação muito forte aqui no agro do varejo. Então a gente vai atender ali 2 milhões mais. Eu falei, caramba, né? Quando eu olhei o nome na camiseta, eu pensei logo PJ, um PJ tal. Só vai atender produtor que fatura 100 milhões mais. Eu não imaginava que isso seria, que ele falaria isso para nós, né? A Camila aqui do nosso comercial, porque o que a gente faz, pessoal? A gente não vende curso. A gente vende uma jornada de conhecimento mais adequada para o momento de carreira que você está. Então, eu quero comprar o curso tal. Não, para nós não funciona assim. A gente precisa entender qual que é o seu momento de carreira para a gente falar, cara, acho que o que mais faz sentido para você é esse. O que mais faz sentido é esse, tá? Então, é assim que a gente trabalha. Igual eu trabalhava com o produtor. Você quer crédito? Então toma aqui. Não, peraí, deixa eu entender seu momento, sua necessidade, seus desafios para fazer uma oferta assertiva. Inclusive, quem quiser entender qual que é um programa de formação mais adequado para o meu momento de carreira, vou deixar aqui embaixo o telefone da Camila fixado aqui nesse vídeo, tá? Porque
porque você talvez pode ver esse vídeo hoje, amanhã, não sei. Esse vídeo eu quero que seja atemporal para o ano de 2025. Quando você vê esse vídeo de 2025, espero que ele seja muito relevante para você. Então, pessoal, a gente está vendo o quê? Cada vez mais a valor... falta muito profissional que tem isso daqui, que entende sobre gestão de risco específica do setor, que sabe analisar uma boa operação, sabe fazer uma boa defesa, sabe... Veja bem, falta profissional que sabe analisar o crédito. Analisar não é assim, ser favorável ou desfavorável. É fazer análise da demanda do produtor e oferecer um produto adequado à realidade dele. Falta profissional que entende essa dinâmica de produto financeiro personalizado. Para cada perfil de produtor tem um produto. É igual aquela história, para cada momento da carreira do profissional. Ah, cara, eu sou do banco. Para cada momento da carreira há um programa de formação nosso aqui. Então, ou seja, não existe o produto balcão, isso aqui é para todo mundo. É igual no crédito rural, é a mesma coisa. As necessidades do produtor e as soluções mais adequadas. Falta profissional que tem essa visão e que quer estar lá na ponta, porque, gente, trabalhar com agro é sujar a bota. Quer estar lá na ponta para entender a real necessidade do produtor. Gente, isso é um negócio que é complexo. O cara me falar que crédito rural é fácil. Eu trabalho há mais de 13 anos com isso. Isso tem um negócio difícil, que todo dia surge uma dúvida nova dos alunos, e muitas vezes dúvida que eu não sei responder. É o negócio do crédito rural. Esse é o mágico de trabalhar com crédito rural. Mas o que eu falo? A gente tem tanta oportunidade que eu trouxe aqui para vocês, mas o futuro pertence a quem estiver preparado. Então, quer dizer que você está falando para mim me preparar para mim sair da minha instituição? Não. Estou falando que banco e cooperativa está apostando muito no agro. E tem lugar? Tem lugar. Tem lugar para aquele profissional que se prepara. Mas você está falando que você tem que comprar seu curso. Cara, como você vai se preparar? Se é com a nossa formação, se é no GPT, se é no cloud e tal, não importa. Estou te falando que tem oportunidade. O que a gente faz aqui a gente te entrega um método, mas tu quer aprender sozinho, tu aprende, bota no chat GPT e tu aprende. O que a gente vende não é uma formação, é um método. Certo? Eu não vendo você o MCR para você, eu vendo um método para você realmente se tornar um profissional referência e estar pronto para essas vagas, né? Então, pessoal, né, eu prometi que ia trazer para você aí, fugir um pouquinho do tempo, né? Mas eu quero até aproveitar e saber se vocês aí têm alguma dúvida que vocês queiram colocar aqui também, podem aproveitar. Quero aproveitar e agradecer o pessoal que esteve aqui ao vivo também, o pessoal da comunidade, um abraço aos nossos alunos. Hoje a gente tem mais de 1.500 alunos. Então, se a gente chegou onde a gente chegou, é porque realmente a gente, né, pessoal, a gente tem pessoas aí que nos ajudou a construir isso junto, tá? Porque se a gente chegou onde a gente chegou é porque tem bons profissionais juntos com nós, né? Bons alunos que estão ali, realmente transformando a carreira, né? Quero aproveitar, quem assistiu esse vídeo, por favor, não saia daqui sem deixar o like é muito importante, e mais importante que o like, é você comentar. Comenta nem que for assim, gostei do vídeo, cara, o vídeo foi bacana, trouxe muitas questões importantes, quero muito ouvir você, por favor, tá? Mais importante que o seu like é o seu comentário aqui no vídeo. Beleza? Tá, o Andriel aí também, né? Agradecer vocês que estiveram conosco aí, beleza, pessoal? Quem não tem meu Instagram, me segue lá no Instagram, tá? @professor Alex Miller, me segue lá, muito importante que você me siga lá, beleza? E eu prometo para vocês que eu vou estar mais ativo aqui no YouTube, preciso fazer mais vídeo, entregar mais conteúdo, trazer mais bate-papo interessante, trazer mais gente para bater um papo aqui com nós também, porque esse é o objetivo, que você cada vez mais se torne um profissional preparado para as oportunidades do mercado e que você saiba que tipo de mercado que o profissional procura, tá? Beleza, pessoal? Sem dúvidas, sem perguntas. Quero deixar aqui também, né, um agradecimento especial para os profissionais, né, o que eu comentei, o Wilson, o Frank, são profissionais incríveis. Beleza, pessoal? Então, se vocês não têm mais perguntas, vou encerrando por aqui. Espero que realmente tenha trazido informações importantes e, por favor, deixem lá um comentário, que isso é muito importante para mim. Beleza, pessoal? Então, vocês sabem. Tem dúvida? Manda para mim lá. Tô sempre ativo no WhatsApp, para a comunidade, tô sempre ativo lá no direct do Instagram. Beleza? Fechou? Então, um grande abraço, a gente se vê aí. E não esquece, vou fazer uma transmissão aí, como se preparar para uma entrevista no agro na quinta-feira, beleza? Espero você, hein?